Quando acabar, vou dizer essa é a palavra do Senhor, os irmãos digam amém, e nós vamos orar. Capítulo 1, versículo 12 ao capítulo 2:1. Depois de ouvir a palavra do Senhor, Abacuque, ele faz a sua queixa. E ele diz assim: ó Senhor, meu Deus, meu santo, por acaso não existe desde a eternidade? Não morreremos. Ó Senhor, puseste esse povo para juízo. Ó rocha, tu estabeleceste para a correção. Tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade, porque ficas apenas olhando para os perversos e te cala enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Trataria os homens como peixes do mar, como animais do mar que não tem quem os governe? O adversário levanta todos com anzol, apanha-os na sua rede, tu os ajuntas na sua rede de arrastão. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua rede de arrastão, pois se enriquece com elas e a sua comida é farta. Por acaso continuará ele esvaziando sua rede e matando sem piedade os povos? Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, o pregador é limitado, pecador, mas o teu Espírito é todo poderoso e santo. Apesar de mim, fala aos corações, fala conosco nesta manhã e muito mais do que isso, nos transforme à medida que vamos vendo o teu Filho revelado na tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Crianças, presta atenção em mim. Vamos lá? Quero todo mundo olhando para mim. Qual das crianças aqui sabe o que é dilema? O que é um dilema? Levanta a mão para me ver. Dilema, o que é um dilema? Ninguém? Pesado, né? Nem eu sabia até ontem. Escutem, presta atenção. Dilema, e eu vou contar uma historinha para vocês entenderem o que é dilema. Dilema é uma situação difícil em que uma pessoa precisa escolher entre duas ou mais opções, sendo que qualquer uma que ela escolher vai ter consequências. Imagine vocês andando numa floresta, e aí vocês encontram uma onça presa numa armadilha, e ela está assim com a cara de dor, com uma cara de tristeza. E aí vocês vão entrar num dilema. Vocês têm duas opções difíceis. Se você deixar a onça lá, presa na armadilha, depois você vai ficar pensando a noite inteira: meu Deus, por que eu não soltei a coitadinha da onça? Uma hora dessa ela está lá sangrando, com dor, vai morrer. Mas se você resolver soltar a onça, pode ser que ela te almoce, ela come você. E aí, o que você faz? Você solta a onça? Ou você finge que nem viu a onça e vai embora, deixa a onça morrendo lá, presa na armadilha? Isso é um dilema. Imagina que tem duas pessoas morrendo por falta de ar, e você só tem um aparelho de oxigênio. Para quem que você dá o aparelho? Para a avó ou para o vô? Ai meu Deus, que dilema. Isso é um dilema. Qualquer decisão que você tomar vai ter consequência. Se der para a avó, o vô morre. Se você soltar a onça, ela pode comer você.
Mas se você deixar a onça morrer, depois você vai ficar assim, por tadinha da onça, deixei a onça morrer. Isso é um dilema. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós, ou melhor, Abacuque está diante de um dilema. Muito bom. Abacuque está diante de um dilema, mas ao longo... Irmão, se algum bom samaritano aí me trouxer um copo d'água, eu agradeço, um copinho de 2 litros. Vários personagens nas Escrituras estiveram diante de um dilema, diante de situações difíceis, e é bem provável que todo cristão, ou todo ser humano, sempre estará, ou estará alguma vez na vida, diante de um dilema, de uma situação que ele vai ter que se posicionar, tomar uma decisão, e qualquer decisão que ele tomar, haverá consequências. E nós tivemos na Bíblia homens que reagiram muito mal diante... Deus abençoe, Lucas. Deus abençoe. Obrigado. Nós tivemos homens nas Escrituras que reagiram muito mal diante dos dilemas. E nós tivemos homens nas Escrituras que reagiram muito bem diante dos dilemas. Vamos lembrar aqui alguns homens que reagiram muito mal diante de um dilema. Saul, Deus deu uma ordem para Saul: mate tudo na terra dos inimigos, absolutamente tudo, não poupe nada. Quando Saul entrou na terra e começou a fazer a matança, ele viu que tinha muita coisa boa na terra, e ele ficou dentro de um dilema: eu mato tudo conforme o Senhor mandou? Ou eu trago as coisas boas para oferecer para Deus em sacrifício? E ele reagiu muito mal diante desse dilema que ele mesmo criou, e ele resolveu poupar aquilo que havia de melhor na terra. E quando Samuel vê aqueles animais, Samuel fala: que animais são esses? Falou: não, isso aqui eu trouxe para sacrificar ao Senhor. Mas a ordem de Deus não era matar tudo. Ele decidiu mal, e o Senhor rasgou o reino da mão dele, porque o Senhor disse: olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Você, diante do dilema, você optou por sacrificar do que obedecer. E isso teve consequências graves para Saul. Ele perdeu o reino. Nós temos um dilema também nas Escrituras, o dilema de Judas. Ele segue Jesus, ele acredita que Jesus vai ser o imperador, o rei de Israel, mas conforme os anos vão passando, o ministério de Jesus vai passando, a coisa começa a mudar. Parece que Jesus não está indo para Roma para tomar o lugar de César. Parece que Jesus está indo para a morte. E Judas agora ele entra dentro de um dilema. Eu esperei que esse homem seria o rei de Israel, mas pelo andar da carruagem ele vai morrer. E se ele morrer, é bem provável que eu morra também. Ou no mínimo eu perdi 3 anos da minha vida esperando que eu fosse ser um ministro dele quando ele tomasse o poder. Mas ele não vai para poder nenhum, ele vai morrer. Ele entra num dilema: confiar que Jesus tinha um plano maior, e que Jesus de fato é o rei, mesmo caminhando à morte, ou eu vou trair Jesus, fingir que não conheço e vendê-lo ao sistema religioso por 30 moedas. E ele, diante desse dilema, a decisão dele é péssima. Ele não confia em Jesus. Jesus é rei, mas ele não confia em Jesus. Ele resolve vender Jesus, trair Jesus. E nós sabemos como terminou Judas: partido ao meio, suicidou-se. Demas, quem conhece Demas, ele começou bem o seu ministério, companheiro de Paulo, mas
Olha, ser cristão, é verdade que nós temos um cristianismo hoje prometendo muitas coisas, e pode ser que em algum momento passou isso na cabeça de Demas: eu vou ser companheiro do apóstolo Paulo, andar com os maiores apóstolos de Jesus. Mas ao passo que ele andava com Jesus, com o apóstolo Paulo, o que ele encontrou? O que ele viu, o apóstolo Paulo? Prisões, açoites, ladrões, falsos irmãos, abismos, naufrágios, fome. Ele chegou num dilema, falou: é muito sofrimento. E olhando para o presente século, olhando para o conforto dessa vida e para o sofrimento de acompanhar o apóstolo Paulo, ele ficou num dilema. Eu sigo o apóstolo Paulo, que apanha de cidade em cidade, apedrejado, arrastado, chicoteado, preso, ou eu fico com o presente século, com o confortável presente século, viver minha vida, ganhar a minha vida, cuidar da minha vida. E diante desse dilema entre permanecer fiel ao Evangelho apesar das dificuldades, ou abandonar a fé e buscar uma vida confortável no mundo, Paulo diz que ele terminou muito mal a sua carreira. Amando o presente século, me abandonou. Nós temos o jovem rico, que ele esteve diante do Verbo encarnado, e Jesus colocou ele diante de um dilema: seguir a Jesus, mas abrir mão das suas riquezas, ou ficar com a sua riqueza e recusar o chamado de Cristo. Quando Jesus falou: só te resta uma coisa, vende tudo o que você tem, reparta aos pobres e siga-me, o jovem rico, ele se entristeceu diante do dilema. Ele olhou para Jesus, olhou para a riqueza, falou: se eu seguir a Jesus, eu perco a riqueza. Se eu ficar com a riqueza, eu perco Jesus. Isso é o dilema. Ele decide então ficar com as riquezas, e ele vira as costas para Jesus e ele vai embora. 2000 anos já passou, o jovem rico já morreu, faz 2000 anos, não tem nem mais o pó do jovem rico. E aonde foi as suas riquezas? Virou pó. Riquezas deste mundo não tem peso eterno, e tudo aquilo que não tem valor eterno é eternamente inútil. Isso é uma boa coisa para você ter em sua mente diante dos dilemas. Escolha sempre aquilo que tenha valor eterno. Mas nós temos homens na Bíblia também que reagiram bem diante de um dilema. Jó, por exemplo, depois de ver a sua família ser morta, toda a sua riqueza ir embora, agora a sua carne está gretada, tomada de chagas do alto da cabeça à sola dos pés, ele entra diante de um dilema proposto pela sua própria esposa: ainda retém a tua sinceridade, e não olhem com mau olhar para a esposa de Jó, porque é uma mãe que acabou de perder e de enterrar 10 filhos, uma mãe que tinha uma família honrada, um esposo respeitado, filhos obedientes e que amavam o Senhor. Agora ela acabou de enterrar 10 filhos, perdeu toda a riqueza. A única diferença dela para Jó é que ela ainda tem saúde, provavelmente, Jó não. E ao ver o sofrimento de Jó, porque está passando por o que ela está passando, mas ele está num degrau abaixo, ele está com uma doença que faz a sua carne feder, os bichos comer ele vivo, e ela, vendo a situação do esposo, que é ainda pior que a sua situação, coloca ele diante de um dilema: abandone o teu Deus, Jó, amaldiçoe o teu Deus e morra. Mas Jó, ele reage bem diante do dilema. Como uma louca, meu amor, você fala: eu vim nu
a este mundo, eu vou voltar no. Deus deu. Olha que bonito a resposta de Jó. Deus deu. Deus levou. Ele não coloca aqui a culpa no diabo, nos ladrões, na tempestade. Deus deu. Em última instância, isso está no controle soberano de Deus. Abraão esteve diante de um dilema: oferecer o seu filho Isaque. Mas como assim? Toda a promessa que o Senhor me fez reside nesse menino. Se esse menino morrer, morre todas as tuas promessas. É em Isaque que está a promessa de uma nação que o Senhor mesmo me prometeu. Agora, na minha velhice, eu tenho um filho, o Senhor fala: oferece ele em sacrifício, mate o menino. Ele ficou num dilema: obedecer a Deus e crer que ele proveria uma solução, ou desobedecer a Deus e recusar a oferecer Isaque. Ele creu. Paulo vai dizer aos Romanos que Abraão creu, esperou contra a esperança. Esperar contra a esperança tudo mostra o contrário. Nunca se viu até Abraão alguém ressuscitar dentre os mortos. Nunca se viu isso. Mas ele acreditava: eu vou matar o meu filho, vou queimar o meu filho, mas do pó Deus vai levantar ele de novo. Ou seja, nunca eu vi ninguém ressuscitar, mas vai acontecer. Deus vai ressuscitar o meu filho. Paulo vai dizer: ele esperou contra a esperança e foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Que maneira linda de responder a um dilema. Eu não entendi, mas eu creio em Deus. Irmãos, diante de um dilema, guarde isso. Deus vai te colocar em muitas situações, como é o caso de Abacuque, que nós vamos ver aqui, que você não vai entender. Aliás, o capítulo 2, 3 versículos para baixo, o justo viverá pela fé. Abraão entendia alguma coisa que Deus estava fazendo aqui? Abacuque está entendendo alguma coisa que Deus está fazendo aqui? Olha, queridos, nós servimos um Deus que Ele é insondável nos seus caminhos. Nós não podemos perscrutar a mente de Deus. O nosso foco obedece a minha palavra diante do dilema. Eu não entendi, mas nem tudo é para você entender. Creia, o justo viverá pela fé. Esperar em Deus mesmo sem entender nada. E nós vemos isso em Daniel, nós vemos isso em Maria. Ela está num dilema: ser vista como adúltera, podendo ser rejeitada, podendo ser apedrejada, ou aceitar o chamado de Deus, confiando no plano de Deus. Ela aceita, ela abraça, ela exulta: eu alegro no Deus da minha salvação. Mesmo sem entender, ela faz uma pergunta para o anjo: mas Senhor, eu sou virgem, eu sou desposada, como assim eu vou ficar grávida? A resposta do anjo não ajuda em nada, Maria. Não temas, Maria, porque sobre ti repousará o Espírito Santo e você ficará grávida. Como que vai ser isso? Faço a mínima ideia, mas eu creio. Eu me alegro no Deus da minha salvação. Eu não entendo, mas eu aceito. E por que nós estamos fazendo toda essa introdução? Porque Abacuque está diante de um dilema. Quem participou da pregação passada de Abacuque, sabemos que Abacuque é esse profeta. A nossa mente pode voltar para 600 anos antes de Cristo. A nação de Israel já desapareceu, só sobrou Judá. Judá está entregue ao pecado. E qual é o caminho inevitável do pecado? Nós vimos hoje na EBD. Qual que é a espiral ascendente do pecado? Aonde nós vamos chegar com o pecado? Não brinquem com isso, queridos. O pecado vai te levar ao juízo de Deus. Deus é rico em misericórdia, obviamente, mas ninguém escarnece de Deus. Tudo que o homem plantar, isso também ele vai ceifar, ele vai colher. E chegou o juízo de Deus para Israel. E quando chega o juízo de Deus para Judá, é inevitável, não tem conversa. Jeremias chega a interceder, mas Senhor, Deus fala:
levantar Noé, pode levantar Samuel, pode aparecer aqui na minha frente Ló, Jó, ninguém. O juízo chegou. Isso é inevitável. E quando o juiz de Deus chega, pode fazer o que quiser. É inevitável, é irreversível. E o juízo de Deus chegou para Judá, e Deus comunica a Abacuque: eu estou levantando uma nação feroz, impetuosa, maligna. Ela não obedece à ONU, ela faz as suas leis, ela decide o que é certo, ela decide o que é errado, ela vai entrar na sua casa, pegar a escritura, passar no nome dele, vai matar os seus filhos, e eu estou levantando, e estou dando poder para eles. Até os cavalos dele correm que nem leopardo, os soldados voam que nem a águia. É uma descrição apocalíptica do que está acontecendo, do que vai acontecer. E o pior que Deus fala para Abacuque é nos seus dias. Uma coisa é Deus falar: daqui uns 500 anos eu vou julgar o Brasil. Outra coisa é Deus falar: você vivo, você vai ver o meu juízo chegar. E é isso que vai acontecer no tempo de Abacuque. Mas Abacuque aqui, amados, ele não está preocupado que vai perder a casa, nada disso. A preocupação dele é com o caráter de Deus. Mas como assim, Senhor? Esse é o dilema dele. Eu não estou te entendendo. O Senhor tem promessas para esse povo. Nós somos a nação. Eu reconheço que nós estamos em pecado. Eu reconheço que o Senhor tem muita coisa a tratar conosco. Mas trazer uma nação que é pior do que nós, que vai, ao invés de nos livrar do pecado, eles vão trazer mais pecado, mais idolatria para o meio do teu povo. Caminho é esse que o Senhor está fazendo? De novo, ele não está entendendo absolutamente nada do que Deus está fazendo. E aí você pode reagir diante disso de diversas maneiras. Como Abacuque reage diante desse dilema? Como que ele reage diante desse dilema? Vamos voltar aí, versículo 12. Ele vai dizer, isso é maravilhoso, queridos, porque Abacuque, ele, ao receber essa mensagem de Deus, ele não está em um tom de blasfêmia, de murmuração. Mesmo não entendendo os caminhos de Deus, ele não rebaixa Deus. Ele não coloca o seu ego, as suas ideias, o seu pensamento acima de Deus. Como é comum hoje nós vermos homens falando a respeito de Deus. Eu não aceito um Deus que faça isso. Sabe as pessoas falam assim? Eu não aceito, esse não é o meu Deus. Isso, tem um livro que diz que falando sobre as tragédias, e ele rechaça a ideia de que Deus está por trás das tragédias. É como se Deus tivesse dado corda no mundo, deixou o mundo rodar, e as tragédias, as calamidades, Deus não tem nada a ver com isso. E essa ideia de que Deus está por trás de um tsunami, Deus está por trás de um coronavírus, esse teu Deus é o meu diabo. Esse é o livro. O teu Deus é o meu diabo. Coisa assustadora, a ponto que os homens blasfemam de Deus. Mas aqui é Deus que está falando para Abacuque: eu estou levantando. Ele vai passar como um trator por cima de Judá. Mas aqui, quando ele vai responder a Deus, apesar da perplexidade de Abacuque, de não entender a santidade de Deus, como conciliar a santidade de Deus com o modus operandi de Deus aqui em Judá, ele não está dizendo: isso é o diabo, eu não aceito um Deus assim, eu não concebo um Deus assim. Amados, o que você concebe a respeito de Deus ou não, não faz a mínima diferença, não muda um milímetro quem Deus é. É a mesma coisa a pessoa chegar para mim e falar assim: Fernando, você é o pai do Gabriel, mas eu acho que o teu filho, ele é alto, loiro e do olho verde. O que você acha a respeito do meu filho? Não faz a menor diferença. O meu filho não é alto, não é loiro e não tem olho verde. O meu filho é assim. Amados, Deus é assim. O que você acha? O que você concebe? Como você acha que Deus deveria fazer? Não significa absolutamente nada. Reagir muito mal diante de um dilema é querer inventar um Deus para você. Esse não é o meu Deus. É uma maneira dos homens fugirem da presença de Deus e talvez colocar a culpa em Deus. Mas não é assim que Abacuque reage.
Ele reage de maneira perplexa? Sim, mas piedosa, extremamente piedosa, apesar da perplexidade. Isso é a diferença de murmuração com lamentação. Lamentação é: Senhor, eu não entendo. Por que, Senhor? Murmuração é você atacar o caráter de Deus. Eu não aceito isso na minha vida. Você não pode fazer, eu não mereço isso. Isso é murmuração. Lamentação, nós temos um livro de lamentação na Bíblia, mas livro de murmuração na Bíblia não tem. Tem homens pecadores murmurando, mas isso é pecado. Como Abacuque reage? Versículo 12 do capítulo 1: ó Senhor, Ele é Senhor, presta atenção nesses detalhes. Ó Senhor, meu Deus. Ele não tem nenhum sinal aqui de antipatia com Deus. Amados, não é pouca coisa que Deus falou para ele. Eu vou entrar no Brasil, eu vou destruir tudo no Brasil. Eu estou levantando o Irã para invadir o Brasil. E eles vão acabar com tudo. Não mudou nada. Ó Senhor, meu Deus, meu santo. Aqui vem a perplexidade. Por acaso não existe desde a eternidade? Ou seja, o Senhor tem um plano eterno. Isso que está acontecendo aqui não é um plano B. Não é algo que está pegando o Senhor de surpresa. O Senhor, puxa vida, a Babilônia, meu Deus, não contava com a Babilônia, vou ter que mudar aqui. Não, o Senhor tem um plano desde a eternidade. E o teu plano é com o teu povo. E qual é o plano com o teu povo? Não morreremos. Não é isso que vem em seguida? Não morreremos. Ó Senhor, puseste este povo para juízo. Ele entendeu, o juízo em Judá chegou. E quem é que Deus colocou para juízo? Babilônia. Ó rocha, tu estabeleceu a Babilônia para a correção. Ele reconhece que Deus levantou a Babilônia para castigar Judá. Mas como Deus pode fazer isso? Esse é o dilema. Como Deus pode fazer isso sem comprometer a sua santidade? Você vai pegar um povo pecador, que vai cometer pecados na nossa nação, e quem levantou foi o Senhor, mas o Senhor é santo. Eu estou preocupado com o teu nome. Versículo 13: você pegou para julgar nós? O pior dos juízes, o juiz mais ímpio do que nós, é isso? Você elegeu o pior juiz para julgar os nossos pecados. O que vai sair disso, gente? Não vou falar nome de juiz aqui para não ter perigo de fechar a nossa igreja. Tu que é tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e não podes contemplar a maldade. O Senhor vai trazer, o Senhor não pode ver o mal, o Senhor é santo, o Senhor não suporta o pecado. O Senhor vai levantar um juiz para nos julgar, mas o juiz é o pai do pecado, tomado em pecado e iniquidade, que nem te conhece. Olha aqui a pergunta dele: por que fica apenas olhando para os perversos e te cala, enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Não, nós somos pecadores sim, mas você está pegando um povo que é pior do que nós, que sequer te conhece, que sequer te adora. O Senhor não odeia o pecado? Como o Senhor pode ficar calado enquanto os caldeus, os babilônicos, destroem a Judá? Versículo 14 e 17: trataria os homens como peixes do mar, como animais do mar que não tem quem os governe? O Senhor não é rei sobre nós? Não é o Senhor que governa sobre nós? O Senhor vai entregar nós na mão, o teu povo, na mão de um camarada que trata homens como peixe. O Senhor pode trazer juízo para nós, mas o Senhor é Deus, o Senhor nos governa. Agora o Senhor vai colocar nós na mão do homem que nós não somos povo dele, eles são pior do que nós, e eles nem reconhecem a nossa humanidade. Eles nos tratam como peixe, ele não está nem aí. Já viu o peixe? Já viu como é que você limpa peixe? Tá alguma preocupação com o peixe? Abre a barriga, joga, tira a escama. É assim que a Babilônia vai tratar com eles. Trataria os homens como peixe do mar, como animais que não tem quem os governe. O adversário levanta todos com anzol, apanha na sua rede, ajunta na sua rede de arrastão,
E pior ainda, eles se alegram com isso. Abacuque vai dizer, e depois eles vão lá e cultuam o seu Deus, que é o seu próprio poder. Eles cultuam, olha como nós somos poderosos. O Senhor falou para mim que foi o Senhor que levantou, mas eles não consideram que foi o Senhor que levantou. Eles são arrogantes. Você acha que depois deles fazerem isso aqui, eles vão reconhecer, nossa, foi Deus de Israel que nos deu Judá? Não, eles vão adorar a si mesmo, o seu próprio poder. Senhor, não faz sentido, o teu nome não vai receber nenhum tipo de glória por uma coisa dessa. Como o Senhor vai permitir isso? Ele está no dilema. E aqui, nesses versículos que nós lemos, não é agora que ele tem a resposta de Deus. Nós não sabemos quanto tempo demorou para ele receber uma resposta de Deus. E eu quero que os irmãos, por favor, gravem isso. O dilema de Abacuque não é a respeito, o meu carro vai embora, a minha casa, como é que eu vou reconstruir a minha vida de novo, e a minha profissão, e meus clientes. Não tem nada a ver com isso, queridos. A perplexidade e o dilema de Abacuque é Deus. Imagina, queridos, você crê em Deus, você conhece esse Deus, mas um dia acontece uma situação na sua vida que tudo aquilo que você construiu sobre Deus parece que desmorona. Fala, não, mas peraí, Deus não é santo? Deus não é puro? Quem já chegou nesse dilema? Não, peraí, eu vou lá falar com o Will lá, ô pastor, eu entendi Deus errado? Será que tem alguma coisa, aquelas letrinhas miúdas, né? A gente quando assina um contrato tem umas letrinhas miúdas que a gente nunca lê. Deve ter alguma letrinha miúda desse Deus aqui, porque eu não estou entendendo absolutamente nada. E provavelmente todos vão passar por isso, já passaram por isso ou vão passar por isso. O apóstolo Paulo fala para nós revestirmos de toda a armadura de Deus para enfrentar o dia mau. E provavelmente esse dia mau, além de muitas coisas que ele traz, o dia mau, ele traz também essa perplexidade. Eu acho que eu fui enganado. Eu acho que eu entendi errado. A tua fé, ela é abalada, não é? O teu chão sai. E como reagir, queridos? Como reagir diante de uma situação que tudo aquilo que você construiu a respeito de Deus some? É como Abraão, que nós acabamos de falar, mate o teu filho. Mas tudo, eu caminhei até agora por causa desse bendito menino, que o Senhor prometeu para mim duas coisas: terra e descendência. Terra, estou velho e não tenho. Descendência, só tem esse menino que o Senhor manda matar. Faz sentido? Como que faz, queridos? Como reage? Vamos ver aqui a reação do profeta Abacuque. No versículo 17 nós temos ele fazendo, eu não entendi, tá bom, não quer falar, não fala. Isso aqui é por minha conta, tá? Não quer falar, não fala, eu vou fazer uma coisa. 17: eu me colocarei sobre a minha torre de vigia. Presta atenção nesse verbo: ficarei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que ele me dirá, e o que terei como resposta à minha queixa. Você vê, queridos, a reação dele não é como de Caim, que fugiu da presença de Deus. Para mim deu, para mim chega. Não quer falar, não fala, para mim não faz nenhum sentido isso aqui. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer aliança com a Babilônia. Podia, né? Imagina, fazer igual Raabe, sair ao encontro dos babilônios e falar: gente, eu vou entregar a chave da cidade na mão de vocês. Podia fazer, sei lá, atrás de Neco. Eu vou atrás do faraó Neco. Faraó, a Babilônia vai chegar em Jerusalém. Não, queridos. Ele decide esperar. Eu vou ficar. Eu vou vigiar. Eu vou subir na minha torre de vigia. Isso é coisa normal na linguagem antiga. É você subir num lugar alto e ver ao longe. Eu vou ficar olhando no horizonte. Quer dizer, eu vou sair desse problema aqui, eu vou sair dessa situação aqui, eu vou para um lugar mais alto, eu vou mudar a direção do meu olhar. Ao invés de eu ficar olhando para Judá, eu vou olhar para o horizonte. Eu vou ficar lá, vigiando.
esperando. E eu quero ver o que o Senhor vai falar comigo. Ele não está inerte aqui, não é alguém que diante do dia mal, ele torce os braços e fala assim, isso é hipercalvinismo, é o nome disso. Deus é soberano, não importa o que a gente faça, não vai mudar nada mesmo que Deus decretou. Quem já viu essa também? Tem essa também, né? Preguiçoso, que não confia em Deus, que não crê em Deus. Ele diz o que? Deus é soberano. Isso é clichê. Deus é soberano. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Não, queridos. Não é essa a posição de Abacuque que eu vou ficar. Mas e se ficar não é braço cruzado? Eu vou ficar em vigilância. Eu vou esperar em Deus. Mas, queridos, a hora que ele sobe nessa torre de vigília, ele sobe com o que ele tem. Ele não vai lá sozinho. Ele já está revestido de toda a armadura de Deus. E ele vai se colocar num lugar alto. Ele vai sair do problema. E ele vai subir num lugar alto e vai esperar Deus. Eu quero ver Deus chegar, porque até aqui nada para mim faz sentido. Ele não falou comigo, ele não me respondeu, mas eu vou subir. E quando ele sobe para essa torre, eu vou ficar, eu vou vigiar. E vigiar não é alguém que vai ficar no WhatsApp, na Netflix. Ele vai atento. Eu estou atento, eu estou olhando. Deus vai falar alguma coisa. Não é possível. Mas quando ele sobe para essa torre, e gravem isso, queridos, nós vamos entrar em dilemas na nossa existência, isso é fato. O dia mau vai chegar na casa de todos nós, isso é fato. Se tem uma coisa que Deus prometeu para você, vocês terão aflições. Fato. Mas quando você chegar diante dos dilemas da tua existência e que a fé parece entrar em choque, saia do problema. E não tente entender o que você não está entendendo. Saia disso. Fica com aquilo que você já sabe de Deus. Aquilo que você conhece de Deus. Isso é uma regra de interpretação das Escrituras que vale para a nossa vida. Qual que é a regra hermenêutica para compreender corretamente as Escrituras? Quando você chega num texto difícil, você fica tentando entender o texto difícil? É assim que funciona a regra de hermenêutica? Quando você chega num texto que o que se farão aqueles que batizam pelos mortos? Meu Deus, tem batismo de mortos? Será que eu tenho que ir no WhatsApp da minha avó que morreu? Não, que texto difícil. É um texto difícil. O que se faz quando se chega num texto difícil? Você não fica tentando entender o texto difícil. A regra da hermenêutica é: começa por aquilo que é mais fácil, por aquilo que está em abundância nas Escrituras. A partir do momento que você entender aquilo que é fácil, a partir do momento que você entender o que há em abundância, a partir do momento que você entender aquilo que é claro na Bíblia, aí então você vai para o texto difícil. Batizar pelos mortos? Não. Por que não? Não é eu batizar pela minha avó. Por que não? Porque há muitas passagens na Bíblia que é claro, que é óbvia, que é abundante, que é o pecador que tem que se arrepender dos seus pecados. Então, se minha avó não se arrependeu, morreu no pecado, eu vou me arrepender por ela? Não, isso aqui não é. Já descartou uma coisa, tá vendo? Você começou pelo texto mais fácil. O que Abacuque está fazendo aqui é a mesma coisa. Ele vai subir na torre, mas na torre ele não entende nada do que Deus está fazendo. Mas uma coisa ele sabe. O que ele sabe sobre Deus aqui, amados? Ele é Senhor. Ele não vai para a torre desconfiando disso que é claro. Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele falou, ele vai fazer. Já vi, eu nem vou discutir com ele para não fazer isso, eu não estou entendendo. Mas ele é Senhor. Ele é Deus. Ele é eterno. Ele tem um propósito eterno. A Babilônia vai chegar. Eu não tenho a ideia do que Babilônia vai fazer. Coisa boa não é, Deus já me falou. Mas se Deus é eterno, Ele tem um plano eterno. Isso aqui não é o fim. Nós não vamos morrer. O que? Não sei. O que é outra coisa que eu sei? Ele é santo. Ele é separado. Ele não é como o homem. Eu entendendo que Ele é santo, eu vou esperar Ele falar alguma coisa para mim. Ele é puro. Ele não apoia a Babilônia, não. Babilônia é pecadora. Nós estamos em pecado. Será que Deus agora apoia o pecado da Babilônia?
Não, mas Deus não tolera o pecado de Judá, vai tolerar o pecado da Babilônia? Ele é puro. Não, pecado não. Eu não vou para o caminho do pecado. Ele é puro. Deus tem alianças, isso está claro. Deus fez aliança com Abraão. Deus fez aliança com Davi. Mas se vai destruir Judá, o que sobrou? Não sei, mas ele tem alianças. Percebe, querido? Quando você subir na torre, quando você chegar no dia mal, saia do problema e fica com aquilo que é claro para você. Nesse tempo de fartura, de bonança na tua vida, se é que você está passando por ele, se encha da palavra. Conheça os atributos de Deus. Que miséria é uma igreja que não prega domingo a domingo o caráter de Deus, os atributos de Deus, as profundidades de Deus. É uma igreja fria, uma igreja fraca, uma igreja débil, que diante da adversidade vai estar toda a igreja batendo a cabeça. Na adversidade uma coisa é certa, nós vamos ficar perplexos, mas firme, fixe naquilo que você já sabe de Deus, e espere em Deus, sem duvidar daquilo que já é claro sobre Deus. Tem coisas que você não entende, tem coisas que nós não sabemos, mas uma coisa eu sei, Ele é soberano, Ele está por trás disso aí. Mas Ele é santo, Ele é soberano, mas Ele é bom. O Deus que rege isso aqui, Ele não é mau, Ele é bom. Apesar de todas as coisas agora parecem ser mal, ela contribui para o bem. Mas que bem? Da onde que Deus pode arrancar bem disso aqui? Não sei, mas Ele é bom. Isso é fé. E fidelidade aqui, queridos, no capítulo 2, versículo 4, Deus vai dizer para Abacuque: o justo viverá pela fé. Fé não é essa coisa simplesmente subjetiva, não, eu creio, não, eu estou esperando em Deus, não, eu tenho fé em Deus. Fé é agir como se tudo isso fosse verdade, porque é verdade. A partir do momento que eu falo que Deus é santo, eu me posiciono diante de um Deus santo. Quem joga bola, quem não joga bola não vai entender. Quando você faz um lance muito arriscado no futebol e a pessoa não pega a bola, você fala assim: você não acreditou no lance, né? Quem joga bola já usou essa expressão, né? Eu cruzei lá, mas você não foi para cabecear, porque você não acreditou no lance, não é? Acreditar aqui é se você acredita, você faz assim. Se você não fez assim, não fala para mim que você crê. Você não crê, você não acreditou no lance. Responder com fé não é cruzar os braços e falar Deus é soberano, isso se tornar um clichê. É se posicionar. Deus é santo, Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo. E é isso que Abacuque vai fazer. Ele sobe então nessa torre e ele vai esperar no Senhor. Esperar no Senhor também é outra frase clichê. Clichê, queridos, é aquela frase que você fala, mas que ela significa nada, você só fala. É muito espiritual a gente falar assim, não é? Estou esperando em Deus, irmão, né? Muda até a voz para falar, né? Estou esperando do Senhor. Clichê, isso não significa nada. Isso é clichê. Você falou, jogou o vento. O que significa esperar em Deus? Pressa, desespero, ansiedade. Isso é antônimo de esperar em Deus. Se você está apressado, queridos, você não está esperando em Deus. No dia da adversidade, espere em Deus. Diz aqui Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Por que cristão, ao invés de esperar em Deus, ele tem desespero, pressa, ansiedade e diz: estou esperando em Deus? Não está. Se você está cheio de ansiedade, você não está esperando em Deus. Abacuque falou: eu vou ficar, eu vou subir na torre, eu vou ficar, eu vou vigiar até ele falar comigo. Isso é esperar. A partir do momento que você está com pressa, o que você está dizendo? Você estribou no teu entendimento. O que é estribar no teu entendimento? Eu sei como é que as coisas deveriam acontecer. E se Deus não está fazendo hoje, Ele está errado. Pressa, é isso. Isso é ansiedade. Deus está errado. Eu sei como as coisas devem funcionar. Eu não vou ficar muito tempo aqui não, ó. Você tem até meio-dia para falar comigo.
Você estribou, não tem entendimento, querido. Você não está esperando em Deus. Ansiedade, pressa, murmuração é um antônimo de esperar em Deus. Você nunca esperou em Deus enquanto você esteve com pressa. Não. Você está olhando para Deus e fala, você está errado. Você não deveria estar fazendo as coisas assim. Isso não é esperar em Deus. Pressa é falta de confiança no tempo de Deus. Eclesiastes vai dizer, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus trabalha com tempos e propósitos. E o nosso tempo não é o tempo dele. Mas como que você subiu para a torre? Ele é Senhor. O tempo é dele. O propósito é dele. Já viu gente falar assim, eu estou cansada de esperar no Senhor? Quem espera no Senhor se cansa, segundo a Bíblia? Não se cansa. Quem espera no Senhor renova as forças como águia. Se você está cansada de esperar, não é em Deus que você está esperando. Você tem uma ideia, Deus não agiu, eu estou cansado. Eu estou cansado. Por quê? Porque você já colocou prazo para Deus. Aí era para chegar às 10, é 2 horas da tarde, não chegou, você está o quê? Cansado. Você não esteve esperando em Deus, querido. Você está esperando em você mesmo. Você é o teu Deus. Você subiu na torre, e esse negócio de Deus é soberano, Deus é Senhor, é um clichê para você. Não é verdade isso. Cala a boca para fora. Não é isso que a Abacuque está fazendo. Ó Deus, ó, você tem até 2 horas da tarde para falar comigo. Passou 3 horas da tarde, olha, eu estou cansado de ficar aqui em cima do Fernando. Estou cansado. Eu olho para lá, o vigilante não faz assim, queridos. Ele está trabalhando, ele está atento. O vigilante está de olho. Não aconteceu nada amanhã, não aconteceu nada ontem, faz um mês, não tem movimento nenhum, não interessa. Vai amanhã, sobe lá e continua olhando. Isso é esperar em Deus. Murmuração, em tudo, dai graças a Deus. Difícil? Se você murmura, querido, você não está esperando em Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Você tem que subir na torre, com isso muito claro. Eu não estou entendendo nada. Não faz sentido para mim. Quem é Deus? Você ou nosso Senhor? Ele é Deus. Tem que fazer sentido para você? Imagina uma criança, as crianças estão aqui. Se você fosse falar, ó meu filho, eu vou tirar o dinheirinho da tua mesada para guardar na bolsa de valores para quando você tiver 18 anos. Ele não entende nada, mas não tem que entender. É porque é mesmo. Tem coisa que você não tem capacidade de entender, mas essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graça. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu vou dar graça, porque tudo isso é vontade do Senhor. Eu não entendi, mas é a tua vontade, ou não? Ou soberania, Senhor, Deus, é um clichê para você? Se é um clichê, queridos, ok, murmure, mas não vai mudar nada também. Jesus vai dizer, a ansiedade não aumenta um côvado da sua estatura. 10 minutos da tua vida, você pode gritar, pode espernear, não muda nada. Ele é eterno, o propósito dele é eterno. A tua lamentação, o teu choro, eu não concordo com esse Deus, não muda nada. O Apocalipse está escrito, você pode concordar, não gosta de Deus, ser ateu, vai acontecer, acabou, não muda nada. Essa é a diferença de um cristão quando ele passa no meio do fogo, de um ímpio quando passa no meio do fogo. O ímpio vira cinza, o justo vira uma pérola. Essa é a diferença. Depois do fogo, você não sai do mesmo jeito. Não tem como. Ou você vira cinza no processo, ou você vira ouro purificado no fogo. Não tem outra coisa para fazer. E aqui, Deus prova os corações, né? A prata, o fogo é para o ouro, o crisol para a prata, mas Deus prova os corações. Tudo isso que vocês falam aqui de domingo a domingo, é verdade ou é clichê? O fogo vai provar. O dia mal vai provar. Uma coisa é aqui falar, tu és soberano. E Deus olhando para você. Sei. Eu sou soberano mesmo, mas será que é verdade isso que você está falando? Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim? Não, o Senhor é sábio. O Senhor tem um plano, as pessoas adoram falar isso. Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. A hora que ela entra no dia mal, cadê o plano maravilhoso? Não existe plano maravilhoso. Esperar em Deus não é ficar inerte de braços cruzados. Abacuque, ele não cruza os braços. Ele se posiciona. Ele se prepara para receber a resposta
de Deus. Não é alguém que em meio ao processo fala, eu não estou entendendo nada, toda uma luta, toda uma prova, não vou mais para a igreja não. Eu vou parar de orar. É muito estranho isso. Eu não vou... Assim, na minha vida de oração, depois que eu entrei, depois que eu perdi meu filho, eu não consigo mais orar. Depois que aconteceu essa tragédia comigo, depois do desemprego, não tem mais ânimo para ir para a igreja. Parou. Não subiu na torre, não está esperando em Deus. E se você vindo na igreja orando, não consegue nenhuma resposta de Deus, indo para o pecado, querido, muito pior. Não essa a posição de Abacuque. Terceira coisa, se a primeira é pré-ansiedade, não é esperar em Deus, cruzar os braços não é esperar em Deus, a terceira coisa é esperar em Deus, não é esperar em coisas. Gravem isso, queridos. Se você está esperando coisas, você não está esperando em Deus. É por isso que você está cansado. Porque Deus não é a tua esperança. A pessoa fala assim, eu estou esperando em Deus, Fernando. Que bonito. Estou com quase 30 anos já, não casei, mas eu creio que Deus vai preparar o casamento. Não, querido, você não está esperando em Deus. Você está esperando o casamento. A coisa que você está esperando é o casamento. E se o casamento chegar nos 60 anos e não casou, o que acontece com essa pessoa? Amargura, murmuração, tristeza, ateísmo. Não, eu esperei em Deus a vida inteira. Querido, o teu Deus era o casamento. Você nunca esperou em Deus. Deus é a minha alegria. Deus é a minha satisfação. É Deus, Fernando, que eu espero. Não, querido, você esperou o carro. Você esperou o emprego. A coisa que ia te preencher nunca foi Deus. Deus é alguém poderoso, poderoso para quê? Para me dar o casamento, mas a coisa que eu quero é o casamento. Deus é poderoso para me dar o emprego, mas a coisa que eu quero é o emprego. Deus é um mero coadjuvante nessa história. Você nunca esperou em Deus. Você percebe, queridos, que a maioria das pessoas que dizem que estão esperando em Deus, não estão esperando em Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Abacuque, o que Deus falou para Abacuque? Vai ter carro para Abacuque, gente? Vai ter emprego para Abacuque, gente? Vai ter vida para Abacuque? Será que ele vai sobreviver a essa? Mas como é que ele termina o livro de Abacuque? O término de Abacuque não é, para mim, desiludido. Não vê, perdi o emprego, perdi isso, perdi aquilo, esperei em Deus, não vê isso, não vê isso. Você nunca esperou em Deus, querido. Não engane a si mesmo. Quando a coisa fala, Deus fala, eu vou devastar tudo. Abacuque termina, ainda que a figueira não floresça. Ele não estava esperando a figueira. Ainda que não haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzem alimento, ainda que o rebanho seja exterminado, no estábulo não haja gado, mesmo assim eu alegrarei no Senhor. A esperança de Abacuque, queridos, não é em coisas, é em Deus. O dilema dele é: Deus, eu não te entendo. Mas a esperança dele não é em coisas, é em Deus. E por isso que ele pode terminar o livro dele como Jó terminou. Eu me abomino no pó e na cinza, o que eu disse não repito. Até hoje eu tinha ouvido falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem, e isso basta. Senhor, não vai mudar. Pode vir Ló, pode vir Samuel, pode vir Daniel, ninguém muda a sua decisão, é juízo. Mas eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Está vendo por que não se cansa? Porque o Senhor Deus é a minha força. Se você está cansado e sem forças de esperar em Deus, reveja, você não está esperando em Deus, querido. Você está esperando em alguma coisa que Deus pode te dar, e essa coisa que Deus pode te dar, esse é o teu Deus de verdade, e esse teu Deus vai malograr as tuas expectativas. Ele vai te decepcionar. Deus não. Quem espera em Deus renova, porque cada dia no meio do sofrimento ele vai vendo a face de Deus em Cristo. Ele vai vendo a beleza das Escrituras. A palavra fala com ele, o culto fala com ele, a Bíblia fala com ele. Chega num ponto e fala: Senhor, nem precisa mudar, nem precisa virar meu cativeiro. Jó, ele não dá glória a Deus depois que Deus vira o cativeiro dele. Ele está lá gretado. A situação de Jó não mudou nada.
Mas ele fala, agora eu vou abraçar esse caco aqui. Eu vi beleza no caco. Eu vi beleza nas cinzas. Os meus olhos te viram. Isso basta. Deus vira o cativeiro de Jó. Não é por causa de Jó, é por causa dos amigos dele. Mas para Jó, posso morrer aqui. Eu vi Deus. Isso é o paraíso, é onde Deus está. E para encerrar, amados, deixar um versículo aqui para falar sobre isso. Jeremias entende bem isso. Ele vai dizer, bendito o homem que confia no Senhor, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Não é o homem que... Eu confio em Deus, Fernando, que Ele vai me dar um casamento. Não. Isso não tem nada a ver com as Escrituras, querido. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Eu confio no Senhor e eu espero no Senhor. A minha coisa é o Senhor. E se vier o casamento, glória a Deus, emprego, eu vou agradecer e nós vamos adorar a Deus. Mas a esperança minha é o Senhor. E como que é esse homem, segundo Jeremias? Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o riacho, não teme quando vem o calor, sua folhagem sempre está verde, e no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar fruto. No dia da seca, no ano mau, no dia mau, a folha está verde, porque a raiz é profunda. A raiz, ele tem raiz em Cristo, ele encontrou Cristo. Lá de você olha para a vida e fala assim, meu Deus, essa pessoa aí não vai aguentar não. Abacuque, ele vai apostatar da fé, mas ele tem raízes em Deus, ele está esperando o Senhor, a esperança dele é o Senhor. E o dia mau não faz ele parar de dar fruto, não faz ele ficar verde, seco, ele está verde. Você olha para um cristão no dia mau, parece que está mais viçoso. Fala, aonde que é a fonte desse homem? O que ele encontrou? Riachos profundo. Esse aprofundar na palavra de Deus é buscar o Senhor, e pode passar pelo ano da seca. E última coisa para nós encerrarmos, só espera em Deus quem crê no Evangelho. Amados, quem nunca ouviu o Evangelho, quem não crê no Evangelho, quem não foi transformado pelo Evangelho, nunca esperou no Senhor. O que é o Evangelho? Evangelho é as boas novas de Deus aos homens. Todos nós estamos debaixo de uma má notícia. A má notícia é que, como Judá, todos pecaram. Não há nem o justo. Todos merecem o juízo de Deus. E adivinhe, não Abacuque, mas a palavra revelou, vem vindo o juízo aí. Não é a Babilônia, é um Deus irado, armado até os dentes, para pisar as nações na sua ira e esmagar no seu furor. Nenhum de vocês, ninguém escapa desse Deus que não é a Babilônia. A ira dele está acesa, ele está entesourando ira. Vocês têm ideia do que é isso, queridos? Cada pecado que você comete, ele está entesourando. Ele pega esse teu pecado como uma joia preciosa. Estranho, né? Ele pega o teu pecado como se fosse uma joia de grande valor. E ele abre o cofre dele e guarda o teu pecado lá, porque ele tem um dia para te esmagar debaixo da sua ira. A sua ira está acesa, muito pior do que a Babilônia. E ele vai pisar as nações na sua ira e vai esmagá-la no seu furor. Essa é a má notícia que eu e você temos. A boa notícia é que ele providenciou graciosamente o meio para você escapar desse juízo. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, que foi esmagado debaixo da sua ira. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por causa de nós pecadores. Ele morreu, ele tomou sobre si as nossas imundícias, os nossos pecados, levou sobre si, sobre o madeiro, foi morto, sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, e agora todo aquele que crê viverá. Paulo vai interpretar Abacuque como o justo viverá pela fé. Se agora o juízo de Deus vem, a Babilônia não é mais a Babilônia, mas Cristo vem com a sua ira. Deus vai julgar as nações. Ele vem feroz, ele vem impetuoso, mas ele levantou o seu filho. O seu filho tomou sobre si
os seus pecados. E se você crer, se você subir nessa torre e olhar para Jesus e se aprofundar nesse Cristo e confiar e esperar, isso é esperança. Eu mereci o inferno. O juízo de Deus é inevitável. Não há escapatória. Mas em Cristo eu tenho toda a complexidade da história da redenção resolvida. Ele puniu o pecado, mas Ele me amou com amor eterno. Ele foi justo, Ele foi santo, Ele foi verdadeiro, mas Ele foi bondoso, Ele foi gracioso. Ao mesmo tempo que Ele julgou meu pecado, Ele me tomou nos braços. Eu merecia a condenação, Ele me fez herdeiro de Deus e cordeiro em Cristo Jesus. E quando você olha, saia do teu problema, querido. Se você está no meio de murmuração, com pressa, descontente, é porque você está aqui embaixo. Sobe e olhe, e vigie, e olhe para o Evangelho. Eu não estou ignorando o teu sofrimento. Deus não ignora o teu sofrimento. Mas quem fala mais alto? A cruz de Cristo ou o teu sofrimento? Quem é que dita as regras dentro da tua casa? É os teus dilemas, as tuas incredulidades, os teus sofrimentos, as tuas perplexidades, ou a cruz de Cristo? Quando eu entro no meio dos dilemas, das dúvidas, eu volto para aquilo que é básico, elementar, fundamental. Cristo morreu. Ele é o único que não merecia sofrimento, sofreu. Ele que é o único que não merecia ira, recebeu ira. Ele é o único que não merecia morrer, morreu. O que são as aflições desse tempo presente? Ao comparar com a glória que em nós há de ser revelada, você esqueceu de comparar, meu querido. Você não está esperando no Senhor, porque você esqueceu o Evangelho. Se você não tem o Evangelho, você nunca esperou em Deus. Mas se você tem o Evangelho, não é isso que dita as regras na sua casa, não é isso que você está comparando o seu sofrimento, você não está esperando no Senhor. E se você não crê no Evangelho, nada contribui para o teu bem, nada contribui para o teu bem, nada. Mas se você crê no Evangelho, as aflições desse tempo não são para se comparar. E quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Ali aflições, ali teve aflições, e ele vai dizendo, não se compara. Por quê? Porque eu subi, eu não estou olhando para o problema. Fernando, eu subi na torre, eu estou vigiando, eu estou olhando ao longe, eu estou vendo a escatologia, eu estou vendo o fim. Deus enxugará dos meus olhos toda lágrima, não haverá pranto, não haverá choro. Ele vai voltar, o meu corpo será glorificado, eu vou brilhar como os astros no firmamento. Tudo isso aqui passa, tudo isso aqui perece, mas o justo que vive pela fé resplandecerá para sempre, comparado com essa glória. Não, são leves e momentâneas tribulações, leves e momentâneas tribulações. Cristo em vós, esperança de glória. Se não é isso que fala mais alto, querido, você nunca esperou no Senhor, mas que o Senhor nos capacite a esperar nele, e que isso não seja apenas um clichê na nossa vida. Amém, queridos?